claramente a mensagem de por que a Argentina estava pobre, ele prometeu claramente o que ele ia fazer, e as pessoas entenderam e elegeram ele por isso. Então, quando veio o choque, quando veio a dor, ele podia falar, pessoal, eu avisei, eu falei, as pessoas votaram pra isso. Não é que nem o Lula que falou, vai ter picanha e churrasco e não sei o que, e agora vai, corta educação, corta saúde, corta BPC, corta auxílio de não sei o que, corta tudo, protege o super salário do judiciário, entendeu? Foi uma puta fraude. Quer dizer, era óbvio, era. Mas pro eleitor médio, o eleitor médio caiu nisso. Foi uma fraude. O Milei foi extremamente claro no combinado dele. Qual era a mensagem dele? Isso não foi só na eleição presidencial, foi na eleição dele de deputado, porque ele era deputado antes, foi na carreira política e como influenciador dele antes, foi anos, entendam isso, anos, falando isso para as pessoas. A Argentina já foi um país rico, um dos mais ricos do mundo. E aí a Argentina foi tomada por socialistas, e por governos militares também, que começaram a fazer uns montes de socialismo na economia, e eles destruíram economicamente esse país. E por causa disso, esse país é pobre e corrupto. Pra gente voltar, a gente precisa derrubar isso. Não é reformar, não é tentar fazer ficar eficiente, não é tentar deixar bonitinho, é o fato de que esses caras são cachorros parasitas inúteis, cujo trabalho é parasitar o seu trabalho. Eles são uma casta de vermes inúteis que está aqui para destruir a sua vida e viver do seu trabalho. O que a gente precisa fazer é acabar com isso. Não é assim reformar, reduzir. É acabar. Afuera. Ok? E a gente vai substituir isso aqui por capitalismo. Vai ter um choque econômico, vai doer, vai ter ranger de dentes, vai. E depois disso, se a gente seguir esse plano, por 20, 30 anos, nós vamos ter uma riqueza de nível Europa. Sim? E o eleitor falou, sim. Essa foi a melhor coisa que ele fez. Porque ele ensinou libertarianismo para as pessoas. Ele ensinou, mesmo que não tenham absorvido totalmente, mesmo que só parcialmente. Ele explicou o que era. E isso deu a legitimidade para ele. Isso educou o eleitor dele, isso fez o eleitor entender o que estava acontecendo. E o Caputo falou disso no discurso dele de 2 dias do governo, dia 12 de dezembro de 2023, ele estava dando esse discurso e ele falou, isso aqui é o primeiro presidente que foi eleito claramente propondo um choque violentíssimo e que a população concordou. Eu nunca vi isso na minha vida. Então bora. O combinado foi o combinado. Isso posto, o que ele fez? De fato, ali. Vamos pegar primeiro o DNU. O DNU foi um decreto colocado ali nos primeiros dias de governo, que era desregular, reduzir, cortar, facar, tudo que eu posso fazer sem ter que aprovar uma lei no Congresso. Notem. Aqui é muito bom a gente parar para entender a diferença entre um liberal e um libertário. O liberal tem um range amplo do que ele acredita. Alguns liberais são minarquistas, eles acham que o governo tem que fazer polícia e justiça, enfim. Outros colocam, não, tem que ter alguma regulação econômica, tem que ter algumas coisas, agente de regulação, tem que ter algumas coisinhas, tem que ter um Bolsa Família, tem que ter uma escola pública, tem que ter um... Aí você começa a falar, cara, mas você é liberal mesmo? Não sei. Mas tem o pessoal que defende isso, que acho que é. Então você entende que é um espectro. E quando liberais vão fazer reformas, quando eles vão discutir essas coisas, eles falam, não, mas peraí, vamos ver, vamos avaliar, vamos... Será que, a gente corta tudo isso, mas coloca uma outra agência, mas veja bem, porque, um libertário não acha isso. Como eu falei no combinado anterior, o libertário defende que o Estado é uma organização parasítica que não tem função produtiva na sociedade. É uma organização criminosa. Então o que é pra cortar? Sim. O DNU não foi assim... vamos tentar tornar mais eficiente. O DNU é uma pergunta. Quais que são todas as coisas que eu posso eliminar agora, sem necessidade de aprovação no legislativo, que não vão causar um colapso ou guerra civil? Faca em tudo. Vai doer? Vai. Mas o Murray Rothbard, que é um dos grandes autores da escola austríaca, o cara responsável pela conversão do Milei para ser libertário, inclusive eu preciso fazer esse vídeo,
porque foi sobre esse... Sim, eu tenho pernas, isso acontece. O Rothbard escreveu esse livro, Man, Economy and State. Isso vai dar um corte tão fantástico. E aqui dentro tem o capítulo 10, que trata sobre monopólio. O Milley fala que ele leu esse capítulo, deram pra ele como um artigo, ele olhou e falou, puta, imposto é roubo. E virou libertário. O Murray Rothbard, ele sempre falou na literatura dele, ele sempre cobriu várias crises, ele foi um grande estudioso de crise, sempre falou, olha, o ajuste tem que ser o mais rápido possível e fim. Quanto mais rápido o choque, melhor. Todos os países e crises que fizeram choques rápidos recuperaram rápido, todos os que ficaram enrolando e fazendo transição se ferraram e deram do problema político. Afuera. E o Milley falou, vamos. Isso é o que o libertário faz. Então, o DNU, ele fazia isso em todos os setores possíveis. Retirou controles de preços, retirou regulações de mercados, retirou poderes de estatais, retirou repasses e gastos de coisas para todo lado, já entro nisso. Mas para você pegar um exemplo conceitual aqui de uma coisa feita no DNU, vamos pegar aluguéis. Eu acho que isso aqui é um exercício do conceito muito bom. A lei anterior do Fernandes sobre aluguéis era muito pró-locatário, não proprietário. Ela basicamente tratava o proprietário como um criminoso. Então você não pode reajustar preços quando você quiser, você não pode fazer contrato em dólar, tem controle de preços, é basicamente impossível expulsar um caloteiro, etc. Então o que aconteceu? Proprietários falaram, não vou mais alugar os meus imóveis, eu vou vender eles ou eu vou só deixar eles quietos. Eu alugar e ter alguma renda com isso, na verdade é um risco de um prejuízo ainda maior, não vou fazer. Isso também desligou o setor de construção, porque se você não tem gente interessada em ser proprietário para ser locatário, quem vai comprar os apartamentos que você está comprando? Ah, não, quem vai comprar para usar? Tá, mas tá todo mundo pobre porque a inflação tá disparada. Ok, então o mercado de construção morreu também. O que o Milley chegou e fez foi mudar toda a legislação para falar, deixa ser, pode ter reajuste de preço, pode ter contrato em dólar. Se o cara não pagou a fueira com ele, vamos ter um contrato simples onde o proprietário tem direitos de proprietário. Vamos liberar esse mercado, vamos fazer com que seja atrativo. O resultado foi que a oferta de imóveis na Argentina subiu 170%, praticamente triplicou. E o preço, em termos reais, o preço subiu, mas a inflação subiu ainda mais. Os preços subiram 50% e a inflação subiu 100% nesse período. Então você teve uma queda em termos de preços reais de aluguéis na Argentina de 50%. Como seria a sua vida hoje se o seu aluguel fosse metade do preço que ele é? Especialmente se você mora em São Paulo. Isso é o que ele fez. Então, assim... E não só isso, isso fez o mercado imobiliário voltar a crescer. Levou alguns meses por causa de crédito e várias outras coisas, mas o fato é que teve uma ressurgência extremamente forte do mercado imobiliário, do mercado de construção, e por causa também de desregulações com esse mesmo conceito em crédito, o crédito explodiu. Você consegue ver agora na sua tela o crédito em pesos emitido e o crédito em dólares, especialmente, que explodiu fantasticamente. Isso ajuda a financiar a construção, então reativa essa parte econômica do setor de construção também, e você tem uma espiral virtuosa de desenvolvimento, tanto que no terceiro trimestre de 2024, o setor de construção cresceu meros 6,9%. Eu não tenho nenhum motivo para imaginar que seria diferente no quarto trimestre de 2024. Depois disso veio a lei de bases. A lei de bases, bom, o DNU era tudo que eu posso facar sem aprovação do legislativo. Tá bom, então agora o que eu preciso de aprovação do legislativo? Bota tudo em uma lei de bases, que deu um palmo de documento, assim, gigantesco, que não foi aprovado na sua versão original. O legislativo é assim, você pede 10 pra levar 5 e falar pros caras que eles são um bando de trouxa porque você achou que ia levar 3 mesmo assim. Ele ficou meses em negociação, ele foi reduzido, a versão final que aprovou foi qualquer coisa entre 30% e 40% do original, mas em conceito do DNU é falar, cara, eu quero aprofundar o afuera. Me deem autorização. A coisa mais potente ali, provavelmente, era a autorização do Milley de remanejar toda a estrutura do governo federal sem autorização do legislativo. Então, você quer deletar a agência? Delete. Você quer demitir pessoa? Demite. Você quer cortar negócio? Corta. Você quer fechar departamentos inteiros? Fecha. Ah, mas são poderes ditatoriais, a esquerda falou. Todos os presidentes da Argentina, desde a redemocratização, tiveram isso. Todos. Nenhuma novidade aqui, ok? Isso permitiu que ele passasse o afuera dentro da estrutura de governo. Agências inteiras foram deletadas, coisas inteiras foram fechadas. Ele fechou a Receita Federal. No dia do aniversário dele, esse absoluto ANCAP fechou a Receita
federal. Tá bom que ele recriou uma agência muito menor e tudo mais, mas o cara falou, cara, não tem o que consertar, não tem o que fazer, não tem o que dar eficiência aqui. É melhor explodir a casa e refazer um negócio pequenininho e fazer uma agência menor aqui, que tá com menos cargos, tá mais enxuta e ela funciona aqui. Esse é o nível de reforma que eles fizeram. Como é que você acha que ele cortou o gasto estatal de 44% para 32% do PIB? Com esse tipo de coisa. E depois isso autoriza ele a fazer uma porrada de reformas em vários setores diferentes. Se você for ver a lei de bases, tem segurança, tem educação, tem portos, tem dados de comércio internacional, tem tudo lá dentro. A gente podia ficar horas discutindo isso aqui, mas eu acho que não interessa para 99,8% da população. O conceito central aqui é retirar qualquer coisa de poder do Estado, eliminar a regulação e deixar o mercado resolver. Mapeia o que é pior, mata isso e vamos para a próxima. Ah, mas não passou tudo o que ele gostaria. Beleza. Aprova que é possível, vai para as eleições legislativas de 2025, aumenta a sua base no Congresso, volta com aquilo que não passou, passa de novo, repete. Assim, isso aqui deu 2 regulações de setores por dia em média, porque daí depois foi criado o Departamento de Regulação e do Afuera lá, que é o Stutzenegger, que é um dos secretários dele, o afuerador geral dele. São 2 regulações setoriais por dia saindo, cara, não tem como cobrir tudo. No total, aqui são mais, se você contar desse setor e mais outras coisas, dá mais de 1.000 setores em que foi tudo alterado, tudo vapado. Fantástico. O que me leva ao corte de gastos dele, que é um dos conceitos centrais aqui. Para você derrubar a inflação, e de novo, o Caputo explicou isso naquele discurso dele no dia 12 de dezembro, né, logo que eles tomaram posse, a inflação existia porque o governo tinha um déficit massivo que era financiado por impressão de moeda. Então você quer parar com a inflação, você quer parar com um monte de coisa, tem que parar o gasto. E o Milei, no discurso de posse dele, falou algumas 9 ou 53 vezes: no hay plata, acabou o dinheiro. E é importante entender que o tamanho do Estado é o que ele gasta, não o que ele taxa. Porque quando ele gasta alguma coisa, ele vai pagar isso ou com imposto, ou com emissão de dívida, ou com impressão de moeda, que é o imposto inflacionário, já explico. Então você precisa cortar o gasto do Estado, simples. E eles fizeram várias coisas para cortar ali, mas só pra você ter uma noção do que está acontecendo aqui no Brasil. O déficit do Brasil é financiado por emissão de dívida. Então é por isso que a gente tem um déficit nominal de mais de R$1 trilhão. Isso significa que é R$1 trilhão que está sendo tomado de crédito privado. Sabe quando você economiza e fala, vou botar em alguma coisinha aqui? Pois bem, isso é crédito privado. Você está economizando e vai para alguém. Tem muita gente que não entende isso, inclusive. Acho que você está colocando lá e está rendendo magicamente. Não, é porque alguém está tomando do outro lado e usando para alguma coisa, pagando juro, e o banco está repassando parte do juro para você, parte ele fica com ele, que é um negócio, certo? Isso significa que o governo brasileiro está retirando do setor privado de crédito R$1 trilhão por ano para financiar papete da Janja. Se esse R$1 trilhão ficasse na mão do setor privado, o que seria feito com esse crédito? Você entende por que a economia não está crescendo? E daí quando o governo vai lá e corta gastos e fala, não vou mais tomar essa dívida, ele basicamente está falando, eu não vou mais tomar ela, pode ficar para você, setor privado, a um juro mais barato. É uma política de injeção de crédito. E o que aconteceu? Eles estavam cortados dos mercados internacionais de crédito, porque era um caloteiro, então eles estavam financiando o déficit com impressão de moeda, o que gera inflação, gera distorções, empobrece a população. E o que eles fizeram principalmente foi congelar o orçamento de 2023 e deixar a inflação roer para 2024, e reajusta só o que eu acho importante, o resto a gente não reajusta. Por isso que lá atrás, quando eu falei de salários do setor público ficaram no chão, porque afuera, não tem o que fazer. Outra coisa, auditaram programas sociais, funcionários fantasmas e começaram a cortar toda a estrutura de Estado e congelar um monte de coisa. Eu vou entrar lá na frente nessa coisa de auditorias de gastos sociais, mas, cara, foi um negócio surreal, assim, dezenas de bilhões de reais sendo gastos, todos os anos, assim, fraudulenta. Faca e um monte de estrutura de Estado. Congelaram investimentos. Então, assim, tem alguma obra que tá quase pronta, termina. Ah, mas tá no meio, para. Ah, mas vai começar, para. Não faz mais. Chega. Cortaram subsídios, tinha um monte de coisa subsidiada. A conta de luz, o governo ajudava a pagar, a conta de água, o governo ajudava a passagem, o governo ajudava a pagar. E tinha, inclusive, repasses federais para as províncias. É porque, assim, a ciência política básica, os argentinos têm uma necessidade muito fundamental de se sentir superiores ou diferentes do resto da América Latina, especialmente do Brasil. Então, aquilo que a gente chama de estados, eles chamam de províncias, ok? É a mesma coisa. Mas o governo federal repassava dinheiro para as províncias gastarem o orçamento deles. Então é basicamente o populismo das províncias financiado pelo governo federal. O Milei virou e falou, não, corta o gasto de vocês aí. Ah, mas vai cair a casa. Azar. Tá caindo a casa dos argentinos há anos. Agora é de vocês. Se vira, afuera. Fim. E cancelaram esses repasses e com isso conseguiram balancear o orçamento. E não só ter um superávit primário, quer dizer,
o saldo das contas antes de você pagar os juros da dívida, pela primeira vez em 123 anos, a Argentina teve um superávit nominal. Isso é, mesmo depois de pagar os juros da dívida, ainda sobrou dinheiro. Ou seja, sobra muito mais recursos, em torno de 12% do PIB daquele dado que eu tinha aqui em torno de setembro, outubro, pode ser que caia ainda mais. Em torno de 12% do PIB saiu da mão do governo para ir de volta pro setor privado e falar, cara, toca aí, faz o teu, bicho. Isso é pesado. Isso, em termos de conseguir recuperar a economia, é muito forte. O superávit nominal que eles conseguiram foi de um gap de 4% do PIB, mais ou menos. Então tem um gráfico na tela para você que mostra os resultados que os governos anteriores tinham, que era em torno de 3,5% a 4,5% negativo, e agora o Milei conseguiu 0,5% para cima. Então tá em torno de 4%, 5%, vamos dizer 4% só para facilitar a conta aqui, para ficar numa coisa um pouco mais pessimista. 4% do PIB da Argentina é 25 bilhões de dólares, ou 160 bilhões de reais no câmbio hoje. A economia da Argentina é em torno de 4 vezes menor que a brasileira. Isso é como se o governo federal brasileiro tivesse deixado de tomar de crédito e então colocado para a iniciativa privada à disposição 640 bilhões de reais. Esse é o efeito da contenção fiscal que ele fez na economia produtiva. Por isso o PIB explodiu de crescer. Isso nos leva à inflação. A inflação é meramente um fenômeno monetário, ou seja, quando a quantidade de dinheiro em circulação sobe, o valor dela cai. Fim. Tem economistas socialistas de todo tipo que ficam tentando berrar com isso, que ficam tentando protestar isso, e todos os países que implementam o que eles fazem têm inflação estratosférica o tempo todo. Então, uma vez que você resolve o déficit, você pode congelar os mecanismos de impressão de dinheiro. Só que na Argentina isso era um problema um pouco maior. Deixa eu me alongar aqui um pouquinho mais para vocês entenderem isso aqui. Você não tinha só a impressão de moeda física. Você também tem criação de dinheiro digital dentro dos bancos, a maior parte do dinheiro hoje é digital. Você tinha outros instrumentos, que eram as LELIQs, que eu não vou nem entrar nisso, mas eram instrumentos de dívida que estavam dentro do Banco Central, mas são dívida, mas são moeda, mas se voltar... Depois você tem o câmbio, tem várias coisas dentro da economia argentina que existiam no governo Fernandes que geravam aumento da base monetária. Então é por isso que você vê o gráfico agora da base monetária na Argentina, ela continua subindo, inclusive muito violentamente, mesmo depois que o Milei toma posse. Porque nos primeiros dias eles pararam a emissão de moeda pelo governo federal para pagar o déficit, mas os outros mecanismos tinham que ser desligados com o tempo, que não dava fazendo um dia só. Fazer o quê? Eles conseguiram desligar mesmo em julho. E eu fiz um vídeo mais extenso sobre isso, se você quiser assistir. Não que esse vídeo aqui não seja extenso, mas enfim, esse é o ponto que nós estamos agora. Eles conseguiram desligar isso em julho, e aí você vê, inclusive, se você tiver o gráfico na tela agora do aumento da inflação, por favor, você vê que ela cai primeiro de 25% ao mês para 4% e fica alguns meses ali tocando em 4%, que é ainda uma expansão de base monetária que estava acontecendo. Em agosto é o último mês que dá isso, porque julho eles desligam, agosto você tem ainda aquela inflação que vai seguindo, e aí ela começa a cair em torno de 0,3% a 0,5% ao mês, e agora está em 2 e pouquinho recentemente, e vai continuar caindo. No patamar que está agora, eles vão estar em inflação civilizada no fim do ano que vem. E isso desarmou o imposto inflacionário, que muita gente não entende o que é. E eu sei que os macacos velhos aqui do canal já entendem, mas eu não tô achando que esse vídeo aqui vai ser assistido por socialistas. Eu tô pensando que eu tô dando pra vocês os argumentos para argumentar com outras pessoas. Então, reexplicando o efeito Cantillon ou esse imposto inflacionário. O que acontece? Quando o dinheiro entra na economia, ele não entra pra todo mundo igual. Então, quando o governo imprime dinheiro, ele cria moeda, alguém vai receber ele primeiro. Um funcionário público, alguém que é contratado pelo Estado, alguma coisa assim. E ele vai no mercado e gasta isso antes de todo mundo. Preços sobem. Depois quem recebeu, ou seja, quem vendeu para ele, vai receber esse dinheiro e gasta tudo no mercado. Preços sobem. Isso vai indo para frente, para frente. Em algum ponto, você tá recebendo dinheiro novo, beleza. Mas o preço já subiu tanto que ficou elas por elas. Então os primeiros ganharam dinheiro. Os primeiros têm um poder de compra desproporcionalmente maior em relação aos outros por causa desse tempo do dinheiro circulando na economia. Tem um ponto de neutraliza. Dali pra frente, todo mundo tá recebendo dinheiro mais tarde, quando a inflação já subiu. Então o poder de compra dele caiu. Os primeiros recebedores tendem a estar perto do Estado. Os últimos recebedores tendem a ser pessoas super distantes do Estado, trabalhadores bem distantes, que na prática estão pagando um imposto pros primeiros. É por isso que se você tem a minha idade, aí uns 34 anos de idade, você tem aí uns seus 30, 40 anos de idade,
você tem, ou especialmente os seus pais têm, uma cultura de valorização do funcionalismo muito mais forte, porque nas crises de inflação do Brasil dos anos 60, 70, 80, quem que se deu bem? O funcionalismo, porque era o funcionalismo recebendo dinheiro imprimido pelo governo, ou dinheiro impresso, imprimido. Eu não sei português direito, desculpa. Quem que recebia por último? Os trabalhadores dos negócios. É por isso que muita gente quebrava. É por isso que muita gente tinha poupanças destruídas. Então é por isso que quem não estava entendendo nada, olhava e falava, cara, o funcionário público tá bem. O trabalhador não tanto, e o empresário, então, é fudido. Então o que eu quero que meu filho seja? Funcionário público. E é por isso que a galera que cresceu agora depois do plano real, que não viu o que é inflação, tem uma mentalidade empreendedora muito mais forte. Porque embora o funcionalismo tenha ganho bastante dinheiro de lá pra cá, e ganhou mesmo, não tem todos esses traumas, desses choques tanto assim. Então você vê que isso aqui tem efeitos, inclusive, culturais, sociais importantes. E, obviamente, eliminar esse imposto inflacionário ajuda a aumentar a renda das pessoas mais pobres e das pessoas mais simples. Por isso que a pobreza caiu. Outra coisa também que ele fez, auditoria de programas sociais e cortes de gastos. De novo, não tem como eu entrar em todos, mas tem dois que são extremamente simbólicos. Pra vocês verem o nível do absoluto. Isso, caralho, que tava aquele negócio. Desculpem o meu francês. Eles tinham um programa chamado Potenciar Trabalho, que era basicamente um Bolsa Família para pessoas desempregadas para ajudá-las a arranjar emprego. Alguém arranjava emprego naquilo ali? Lógico que não funcionava. Mas, era uma desculpa bonitinha, e ele era pago para 1 milhão e 200 mil pessoas. Primeiro, ele era pago através de entidades, indiretamente. Então imagina que o Bolsa Família, na verdade, cai na conta da ONG do líder comunitário, e daí ele decide se ele vai pagar as pessoas ou não. Sim, esse era o sistema. Feudalismo de assistência social. É por isso que, inclusive, tinha muitos protestos e daí, de repente, eles pararam. Você notou isso? Pois é. É porque as pessoas eram constrangidas, manipuladas, assediadas a irem nos protestos para então receber os programas. Se elas não fossem, elas não receberiam o programa, que era o direito delas. Nem o Jornal Brasileiro falou disso, né? Imagina. Enfim. Não só o Milei acabou com isso, mas eles auditaram o Potenciar Trabalho. Falaram, cara, peraí, quem tá recebendo isso aqui? De 1 milhão e 200 mil recebedores, eu sei que o número é pequeno, mas é simbólico, 8.500 estavam trabalhando pro governo. Quer dizer, governo, vocês têm os dados de quem tá recebendo e quem trabalha pra você. E nem isso você cruzou pra ver se não tinha gente fraudando? Não. Nossa, e o resto? Primeiro, tinha 110 mil pessoas recebendo que não eram nem sequer argentinos. Segundo, auditoria simples. Pergunta simples. Vamos cruzar os dados do Potenciar Trabalho com dados de pessoas que saíram do país de barco ou de avião. Porque se você saiu de carro, ou andando, de bicicleta, ou de patinete, você pode ser uma pessoa simples que é motivo legítimo. Agora, se você saiu de barco, você foi fazer um cruzeiro. Se você saiu de avião, você foi... Quantas pessoas estavam no Potenciar Trabalho e viajando? 10%. 120 mil beneficiados. Isso aqui é uma fraude de milhões. De bilhões, aliás, milhões não, de bilhões de dólares que foram jogados fora nesse programa. Faca todo mundo, cortaram o programa e remodelaram. Outro programa deles era pensões por invalidez, que já estava um pouco suspeito, porque você tinha 1 milhão e 200 mil pessoas recebendo, mas aí eles falaram, vamos fazer um estudinho aqui por amostra. Pega 3 mil pessoas aqui e vê se tá legítimo ou não. Eles descobriram um nível de fraude de mais ou menos 80%. Você quer que eu fale o quê, cara? Durante o governo do Nestor Kirchner, em 2003, o marido falecido da Cristina Kirchner, no começo do governo dele, em torno de 80 mil pessoas recebiam pensão por invalidez. No fim do governo dele, em 2007, foram 225 mil pessoas recebendo pensão por invalidez. Presumivelmente, muita gente tropeçou e quebrou a perna nesse período. E ficou inválida. O número subiu de 225 mil em 2007 para 1,2 milhões de pessoas em 2024. 5, 6 vezes de alta. Suspeito, no mínimo, certo? E eles começaram a olhar e ver que tinha lado fraudado, que tinha o mesmo raio-x sendo usado para justificar a invalidez de várias pessoas diferentes. Agora, o absoluto ápice, o prêmio disso aqui tudo, foi quando eles descobriram um laudo de invalidez de uma pessoa fundamentado por um raio-x de um cachorro.
Qual que foi o nível de prejuízo dessa pensão por invalidez? É em torno de 3,4 bilhões de dólares por ano ou 21 bilhões de reais por ano nos câmbios de hoje aqui. Então isso aqui são 2 programas de amostra. A não ser que você ache que só esses 2 tinham problemas e todo o resto estava certinho, o que, se você quiser isso, eu acho que você poderia receber uma pensão por invalidez, porque claramente você não tem nenhuma capacidade, já tá perdido completamente. Todos os programas tinham isso. Todas as agências governamentais tinham isso. O que tinha de funcionário fantasma? O que tinha de fraude? O que tinha de corrupção nesse negócio maluco aqui? Afuera. E assim balanceou o orçamento. E falando de incompetência, corrupção e tudo mais, eu tenho que fazer um intermédio aqui. Terceiro ponto maior. A corrupção dos Kirchner. Quando eu tava na posse no Milei, teve primeiro a Vila Ruel, que é a vice que desembarcou do carro lá, não sei o que, subiu a escada lá pra posse e tudo. Aí chegou o Milei. Desceu lá. Aliás, não, o Milei veio depois. Mas assim, falou Vila Ruel, falou não sei o que. Mas aí veio a Kirchner. Comparando com o nível de gritos a favor do Milei, a intensidade sônica de gritos contra Kirchner foi alguma coisa entre 3 a 5 vezes mais. Todo mundo gritando, chora, chora, cachorra. Todo mundo xingando ela, mas com uma alegria. Foi assim, vocês já estiveram no mosh pit de um show de metal? Eu me senti num desses. O nível de corrupção dessa fodida. Ela foi condenada, alguns dias atrás, a 6 anos de cadeia e ineligibilidade pelo resto da vida, junto com o filho e mais um monte de gente, por um dos esquemas só. Um dos esquemas que pegaram. Empreiteiras, olha que coincidência, estavam desviando dinheiro das obras, recebiam a mais e pagavam propinas para os Kirchner via aluguéis fraudados das propriedades e hotéis deles. Foi provado, claro, ó, tá aqui, os caras confessaram, tá aqui o dinheiro, tá aqui não sei o que, não tinha nada alugado, vocês estão recebendo aqui. Foi uma puta grana, seu bando de bandido, 6 anos de cadeia e inelegível pelo resto da vida. O que, adendo, por que no Brasil a inelegibilidade é 8 anos? Se o cara roubou, né, mas 8 anos depois tá pago. Não, por que não é pra vida? Eu não entendo. Sabe, é o mesmo princípio de, sei lá, castração química. Tipo, o cara é um pedófilo. Ele abusou de crianças, ok. Agora você não vai mais funcionar. Por quê? Porque vai se foder, meu irmão. Simples. Não é um conceito complexo. Outro caso foi Fernandes, o ex-presidente da Argentina. Foi descoberto, tinha um esquema de corrupção em que ele obrigou o governo argentino, enquanto ele era presidente, a usar uma empresa de intermediação de seguros para comprar todos os seguros do governo. Quem é o proprietário da empresa de intermediação de seguros? Um doador de campanha dele. Não, mas espera, a empresa estava provendo algum serviço de fato assim? Não, eles só estavam vendendo seguros de outros e levando uma margem em cima. Tinha alguma necessidade para isso? Nenhuma. Assim, eu não tô acusando ninguém, tá? É só uma analogia, calma. Segurem seus advogados. Mas é como se o Lula falasse assim, todos os móveis eletrodomésticos e coisas a serem comprados pelo governo federal têm que ser comprados da Magazine Luiza. Precisa? Não, mas é que tem que usar o marketplace dela. Você não é apoiadora sua aí e tudo mais? É isso, basicamente. E durante a investigação, e ele tá respondendo por isso e vai ser condenado fatalmente aqui, abriram o celular dele e as mensagens internas. E do nada, a esposa dele viajou pra Espanha. Sumiu. No dia seguinte saem as denúncias dela. Ela falou com o jornal e deu as denúncias, porque ia vazar de qualquer forma. Tinha mensagens dentro do celular do Fernandes, dela, aonde depois que ele espancava ela, grávida, ela tirava fotos das lesões e mandava pra ele, pedindo pra ele parar. E ele não parava. Isso passado, próximos passos da Argentina.
quais são os óbvios aqui? Vai continuar todas essas reformas, desregulações, vai ter privatizações e tudo mais. Agora, o principal é, primeiro, vai ter, em algum ponto 2025, o fim do cepo cambial. O fim dos controles de câmbio. O risco do país está caindo, eles têm reservas de dólares crescentes, está tudo indo bem, a brecha cambial praticamente desapareceu, então agora é uma decisão executiva de tentar